Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou Vanessa Mafra. Vamos para verificar qual é o nosso conteúdo? Muito bem, a aula de número 21 traz o objeto de conhecimento, posicionamentos discursivos responsáveis em relação às diversas temáticas, visões de mundo, ideologias vinculadas nos textos e atos linguísticos, réplica, a sintaxe na produção de textos, conhecimento gramatical, verbos modais, tempos e modos verbais, expressões modais, adjetivos, locuções ou orações adjetivas, advérbios, locuções ou orações adverbiais. A apreciação, avaliação de aspectos éticos, estéticos e políticos em textos e produções artísticas e culturais, etc. O nosso detalhamento, leitura e análise de textos em diferentes linguagens e gêneros, na percepção dos marcadores discursivos que denotam o posicionamento do enunciador em relação ao tema, que expressa valores epistêmico de probabilidade, doentio de obrigação ou apreciativo de juízo nos diferentes campos de atuação social e diversas mídias, bem como prática de análise linguística na construção dos períodos simples e compostos por coordenação e subordinação. Então, vamos para a nossa aula. Muito bem, meninos, vamos falar sobre liberdade de expressão. Nós temos esse direito. Quem aqui gosta de exercer? Eu gosto de exercer essa minha liberdade de expressão. Vejam o que a nossa Constituição traz sobre esse tema. Vejam aí. Olha só. Liberdade de expressão, artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal de 1988. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Olha só, então eu posso me manifestar, falar o que eu penso, mas eu não posso fazer isso de forma escondida, não dando a cara a tapa, né? Então, eu posso me posicionar, mas eu tenho que ali mostrar a minha identidade, dizer quem é que está falando, né? Então, vejam só. Quem aí na internet tem costume de chegar lá e falar assim, eu tenho liberdade de expressão, é a minha opinião e eu posso falar. Quem não gostou, paciência, sai daqui, não comenta, cuida da tua vida. Não é isso que acontece muitas das vezes ali nos comentários, nas redes sociais? Olha só aí como é que a gente fica nas redes sociais. Vejam só, né? Aí, eu dando aí minha humilde opinião, jogando veneno para todo mundo, certo? E muitas das vezes acontece de uma forma atrás de um computador, achando que vai estar ileso, não vai acontecer nada. Será que realmente tudo que a gente coloca na internet não terá um peso, uma responsabilidade nisso? Vamos verificar agora, então, um texto que vai abordar exatamente isso, essa liberdade de expressão que tanto é defendida. Vamos lá. Liberdade de expressão em tempos de internet, de Felipe Costa Rodrigues Neves e Isabelle Cortellini. A revolução digital trouxe o maior meio de comunicação que a humanidade já conheceu, a internet. Por meio dela, as pessoas conseguem trocar informações em tempo real, emitir opiniões, pensamentos e se expressar das mais diferentes maneiras. A internet é o principal mecanismo, nos dias de hoje, para o exercício da liberdade de expressão. A nossa Constituição traz a garantia da liberdade de pensamento, expressão e/ou manifestação expressamente. O inciso 4º do artigo 5º afirma que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, já trazendo o primeiro limite a tal liberdade, que é o anonimato. E continua no inciso 9º, que garante ser livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
independentemente da censura ou licença. Hoje, queremos trazer a discussão para o nível pessoal e continuar o debate sobre a possibilidade de limitação à liberdade de expressão em favor de outros direitos. Até onde vai a liberdade de expressão? Afinal, qual a extensão da nossa liberdade de expressão enquanto cidadãos? Como lidar com casos como de certos influenciadores digitais que demonstram suas opiniões em detrimento de pessoas do sexo oposto? Bom, para começar, sempre repetimos o jargão. O seu direito termina quando começa o direito do outro, porque acreditamos ser um bom parâmetro. E quais direitos, nestes casos, estão em jogo? Se, de um lado, temos a liberdade de expressão, do outro, podemos ter a dignidade da pessoa humana, o direito à vida privada, à imagem e à honra. Com essa contraposição, fica mais fácil perceber que a liberdade de expressão, apesar de fundamental e importantíssima como meio de garantia e desenvolvimento da nossa democracia, não pode ser utilizada como desculpa para práticas de crimes e atividades ilícitas, como é o caso dos discursos que incitam a violência contra a mulher, dos discursos de ódio contra minorias, da difamação, calúnia, injúria e até discursos de incentivo ao terrorismo. A questão é que temos a liberdade de nos expressar e ninguém poderá te proibir de fazer antes que você publique. No entanto, as garantias que a nossa Constituição nos traz servem para responsabilizar aqueles que ultrapassaram os limites da liberdade de expressão. Os indivíduos podem e devem ser responsabilizados pela prática de atividades ilícitas e não podem se esconder atrás da bandeira da liberdade de expressão. Atualmente, vivemos num mundo cada vez mais impessoal, em que as pessoas se utilizam das redes sociais para falar o que pensam, acreditando que estão protegidas atrás de seus computadores e celulares. Assim, alguém simplesmente pode postar um discurso de ódio e simplesmente desligar o computador ou colocar seu celular no modo avião, não tendo que encarar diretamente e pessoalmente a repercussão de seus atos, o que aumentou os casos de discriminação e ofensas nos últimos anos. No entanto, é importante lembrar que a responsabilização não é automática, até para que um direito tão essencial para uma democracia não seja diminuído sem razão. Para que alguém seja responsabilizado, é necessário denunciar e levar o caso a um juiz, para que ele analise o caso concreto e, sob o prisma da proporcionalidade, decida qual direito deve prevalecer. Para além do direito, temos as boas maneiras, a educação e a reputação. Em tempos de internet, em que as notícias correm, as pessoas têm respondido com tuitaços, intervenções nas páginas e até boicotes. Quanto melhor as pessoas conhecerem toda a abrangência da liberdade de expressão, mais fácil será de identificar uma violação, mais fácil será de não violar e mais fácil será de conviver em sociedade em tempos digitais. Muito bem, texto maravilhoso aí falando sobre a tal liberdade de expressão, né? Lembrando que a gente tem essa liberdade, mas nós temos que saber usá-la. Infelizmente, né, com as redes sociais aí, as pessoas estão perdendo ali a mão, o bom senso em utilizar esse direito e acabando transgredindo o direito da outra pessoa também, né? De não ser desrespeitada. Acontece muito o bullying, e aí, consequentemente, o que está acontecendo com as pessoas? Tendo muita crise de ansiedade, devido a certos comentários, situações na internet, estão levando muitos jovens a cometer, inclusive, suicídio. Então, saibam que a internet não é uma terra sem lei, tá? Vocês podem lá se expressar, porém, se cometerem um crime, né, fazer uma difamação, enfim, fugir do que seria a sua liberdade de expressão, você pode ser responsabilizado sim. Lógico que não vai ser qualquer coisa, em qualquer momento, como vocês mesmos viram aí no texto, né?
vai ter uma investigação e tudo. Então, tomem cuidado com o que vocês fazem na internet, porque vocês podem ser responsabilizados sim, tá bom? Então, esse texto que nós acabamos de ouvir, nós chamamos de um texto de artigo de opinião. Por que é um artigo de opinião? Vamos ver aí o que é, para a gente relembrar, né? O artigo de opinião é um texto onde o autor expõe seu posicionamento sobre um determinado tema de interesse público, né? Então, por ele dar ali o seu posicionamento, o artigo de opinião está dentro dos textos argumentativos, porque ele vai trazer ali uma temática, ele vai defender, então ele vai ter que colocar argumentos, né, para dizer o porquê que ele defende ou porque de repente ele é contra, certo? E aí, no caso, nós estamos falando da liberdade de expressão, que ela não é assim tão sem limites. Nós temos limite ali sim, né? Aí, dentro de todo o texto, como todo e qualquer texto, nós temos uma estrutura. Vamos verificar as estruturas aí desse texto do artigo de opinião? Vejam aí, nós temos dentro do artigo de opinião a introdução, que é onde vai acontecer a apresentação do tema. E aí, o que traz como tema desse nosso artigo? A internet é o principal mecanismo nos dias de hoje para o exercício da liberdade de expressão. E realmente, né, como comecei falando para vocês, a gente se comunica bastante, passamos muito tempo do nosso dia com o celular na mão, nos comunicando, seja nas redes sociais, né, ali no Instagram, no WhatsApp, enfim, sempre utilizando a internet. Né? E aí nós trazemos agora, vamos ver agora o desenvolvimento do nosso texto. Vejam aí, dentro do nosso desenvolvimento vai acontecer a exposição das ideias e os argumentos, né? Então vejam o que ele trouxe. Ele trouxe liberdade de expressão, não é justificativa para cometer infrações. Infelizmente, o que a gente vem vendo bastante nas redes sociais é isso, né? Ah, eu posso dar minha opinião, minha humilde opinião, não é? No entanto, está cometendo infração, sim, às vezes racismo, preconceito, entre outras situações, né? A internet não é terra sem lei. Quem pensa que a internet é sem lei está enganado. Ah, eu vou jogar meu chip. Ah, eu troquei de celular e pronto, ninguém vai me pegar. Pega sim, tá, gente? Às vezes é ali pelo teu roteador, a questão da internet, saibam que tem especialistas para conseguir chegar até você. Então não pense que vão ser imunes. A lei garante liberdade de expressão com responsabilidade. Isso é muito importante. Muitas das vezes a gente quer muita liberdade, porém não sabemos usá-la, né? E uma delas é essa liberdade de expressão. Não pode, sempre tem que ser com responsabilidade, né? Então eu falo, eu tenho que assumir que eu falei e também, se for o caso, ser responsabilizado por as minhas falas, meus atos, certo? E aí na conclusão do nosso texto, vamos ver lá o que ele traz como conclusão. Veja só, na conclusão ele fala sobre uma solução do problema, né? Para que os autores sejam responsabilizados, é necessário que alguém faça uma denúncia para que um juiz possa julgar. Né? Então vejam aí que de repente você escreveu algo lá nas redes sociais, afetou alguém, essa pessoa pode ir lá chegar e denunciar você. Isso é uma das formas, né? Pode ser a própria pessoa que você ofendeu ou outra pessoa que está vendo e sabe que é errado, vai lá, denuncia sua página, denuncia a postagem, né? E aí pode chegar até a esfera judicial, onde vai ter ali o ajuizamento de um juiz, tá? E aí conhecer a abrangência da liberdade de expressão. Então, é importante de saber o que é liberdade de expressão, né? O que eu posso fazer dentro dessa liberdade de expressão? Porque lá na nossa Constituição diz que eu tenho essa liberdade, eu tenho esse direito, mas como tudo na vida, não é assim, é infinito, eu posso fazer de qualquer jeito, né? A gente vive dentro de uma sociedade, então há necessidade de seguir regras. É importante seguir essas regras para uma boa convivência. Certo? Então, aí a gente falou sobre artigo de opinião, onde você vai defender sua ideia, vimos um passo a passo da estrutura e o que foi apresentado no nosso texto. Verifique que ele trouxe uma solução de como pode ser trabalhado essa questão quando a liberdade de expressão, quando a tua opinião extrapola a liberdade de expressão.
certo? E aí, como a gente está falando de um texto argumentativo, nós temos que ver como esse autor se posiciona, faz essa construção da argumentação dele. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre modalização. Vejam aí, o que é a modalização? A modalização, ela expressa o modo como o sujeito defende seu ponto de vista. Então, aqui nós vamos analisar como o escritor, como o autor aí do nosso artigo se posiciona dentro do texto, né? Através da construção, das conexões, da coesão e coerência que tem entre os parágrafos e até mesmo dentro de cada parágrafo, né? Porque vocês sabem que tem que ter uma ligação de um parágrafo para o outro, né? De uma frase para outra, então tem que ter conectivos, né? Então aí nós vamos falar sobre a modalização, essa construção da defesa que o autor apresenta, certo? E aí, olha só, os modalizadores discursivos, eles podem evidenciar o quê? Os argumentos desse autor de forma de certeza, ou de repente uma possibilidade, obrigação, permissão e afetividade, tá? Como é que funcionam esses modalizadores? Eles são o quê? Os verbos, advérbios e adjetivos, né? Eles podem ali exercer como os nossos modalizadores. Então, agora vamos ver dentro do texto, né, como isso se aplica. Vamos lá, verificar. Muito bem. Então, olha só, modalizadores discursivos. Aí, olha, tem um trecho do nosso texto, né? Bom, para começar, sempre repetimos o jargão. O seu direito termina quando começa o direito do outro. Porque acreditamos ser um bom parâmetro, né? Vejam aí que está destacado. Porque acreditamos ser um bom parâmetro. Verifique que tem o nosso porquê. Pode ser ali como que uma justificativa. E ali ele está introduzindo a opinião do autor, né? Então ele confirma o que ele disse anteriormente, porque acreditamos ser um bom parâmetro. E o que seria esse bom parâmetro, né? A questão de você ver que o seu direito vai terminar quando começa o direito do outro. Porque assim como você tem direito, o seu colega também tem. Então, tu não pode ali ultrapassar o limite, certo? Então, quando ele fala porque acreditamos ser um bom parâmetro, essa frase da opinião dele afirmando, reafirmando o que ele disse anteriormente. Então, ele aqui realmente acredita, mantém a palavra dele, certo? Vamos continuar. Vejam aí agora o próximo. Muito bem. Outro trecho aí. Com essa contraposição, fica mais fácil perceber que a liberdade de expressão, apesar de fundamental e importantíssima como meio de garantia e desenvolvimento da nossa democracia, não pode ser utilizada como desculpa para a prática de crimes e atividades ilícitas. Então, olha só, mais uma construção aqui, né? Vejam que a expressão aqui, apesar de, certo? É uma locução conjuntiva e ela vai introduzir uma ideia contrária, tá? Quebrando ali uma expectativa. Aí, na oração, o autor ele vai afirmar que a liberdade de expressão é importante, né? Que ele vai utilizar o quê? Fundamental e importantíssima, né? Ele utiliza aí de adjetivos para intensificar o valor positivo, tá bom? E aí, logo em seguida, vem a quebra de expectativa, certo? O autor vai se posicionar. Não pode ser, não pode ser utilizada como desculpa para prática de crimes e atividades ilícitas. Então, quando ele fala que não pode ser, vai expressar um juízo de valor, onde ele vai utilizar um advérbio de negação, um advérbio de negação, que é o não, né? E uma locução verbal, certo? Então, aqui ele dá o posicionamento dele, atribuindo ali um juízo de valor, e que é nessa parte que quebra a expectativa, porque ele fala que ela é importantíssima, mas aí ele dá uma ressalva, né? Que ela também não pode servir como desculpa para praticar crimes, certo? Vamos dar continuidade. A questão é que temos
a liberdade de nos expressar e ninguém poderá te proibir de fazer antes que você publique, né? Então, você só vai cometer crime realmente quando publicar, quando você realmente se expressar e deixar ali, inclusive, né, provas contra você. Enquanto está só na sua cabeça, ninguém pode te condenar a nada. No entanto, as garantias que a nossa Constituição nos traz servem para responsabilizar aqueles que ultrapassam os limites da liberdade de expressão. Os indivíduos podem e devem ser responsabilizados pela prática de atividades ilícitas e não podem se esconder através da bandeira da liberdade de expressão. Muito bem, nesse fragmento aqui, esse primeiro período é um fato, né? Aqui, esse primeiro período aqui é um fato, não tem como contestar, então é uma verdade. O verbo ter, aqui ó, o verbo ter está na terceira pessoa, está na primeira pessoa, né? Do plural, certo? Ele está na primeira pessoa do plural, o que ele está ali interagindo com o leitor, então ele se inclui nesse fato. A questão é que temos a liberdade de expressão, então quando ele utiliza a primeira pessoa do plural, que seria o nós, né? Ele se inclui nessa demanda, né? Então ele está se incluindo, então ele está fazendo um diálogo ali com vocês, tá? Aí, no entanto, que é uma conjunção adversativa, ele vai introduzir uma ideia contrária, tá bom? Apresentada também no primeiro aqui, ó. No entanto, vejam aí, no entanto, né? Calma, que tem ali uma ressalva, tá bom? Então, aí vai mostrar uma conjunção adversativa introduzindo uma ideia contrária apresentada lá no nosso primeiro período, tá bom? Os verbos servem responsabilizar, eles apresentam uma certeza, uma verdade, ó, nos traz, cadê? A Constituição nos traz, servem para responsabilizar, então aqui ele está mostrando esta verdade, né? Então ele mostra aqui uma certeza, tá bom? Então vejam aí que agora o que a gente está observando aqui, que o verbo está dando auxílio na questão de modalizadores discursivos, certinho? E aí, ó, o verbo podem apresenta uma possibilidade, uma incerteza. Podem. Aí depois ele vem aqui, ó, o deve, né? Quando a gente fala o pode, vai apresentar uma incerteza. E aí quando ele fala o deve já mostra o quê? Uma obrigação, certo? É uma incerteza, mas também, se acontecer, é uma obrigação de ter uma investigação, de ser responsabilizados. Certo? E aí o autor termina o posicionamento dele que afirma que a oração anterior, né? O autor ele vai finalizar como um posicionamento que afirma a nossa oração anterior. E não podem, ó, e não podem. Olha aqui de novo o advérbio de negação. Certo? Muito bem. Então agora vamos para mais um fragmento. No entanto, é importante lembrar que a responsabilização não é automática, até para que um direito tão essencial para uma democracia não seja diminuído sem razão. Para que alguém seja responsabilizado, é necessário denunciar e levar o caso a um juiz, para que ele analise o caso concreto e, sobre o prisma da proporcionalidade, decida qual direito deve prevalecer. Então, vamos ver aqui agora, né? Mais um fragmento do nosso texto. E aí ele começa, ó, no entanto, vejam que quando a gente fala de no entanto, ele lá vem mostrar aí novamente, tá? Uma contradição, uma ideia contrária do que ele apresentou, tá bom? Então, no entanto, aí ele usa aqui a expressão tão essencial, olha só, tão essencial ele utiliza para enfatizar, certo? A importância da liberdade de expressão. Ele está falando que ela é o quê? Essencial, tão essencial, ou seja, muito essencial, certo? E aí, confirmando o seu posicionamento sobre a liberdade de expressão, tem que ser com o quê? Com responsabilidade, tá bom? Então, tão essencial, uma democracia não pode ser diminuída sem razão,
tá bom? Aí ele utiliza o quê? É importante, é necessário, veja só, né? Ele vai utilizar essas duas expressões aí para enfatizar a conduta, como se deve proceder para que haja, certo? A responsabilização pelo crime. Então, olha só, é importante. O que é importante? Ele vai falar duas condutas. Lembrar que a responsabilização não é automática. Então, essa é a primeira conduta. Você tem que primeiro lembrar disso. E a segunda é que, já que é como se uma completasse a outra, né? Como não é automática, eu tenho que fazer a minha parte. E o que é a minha parte? É necessário denunciar e levar o caso a um juiz, né? Então, eu tenho que ter essa consciência de que é importante lembrar que não é automático, portanto, eu tenho que fazer a denúncia sobre aquela quebra de liberdade de expressão, tá? Ultrapassou, certo? Aconteceu ali um crime, enfim. Então, eu tenho que fazer a denúncia, levar ao juiz e aí, lógico, que vai ter toda uma investigação e o juiz vai decidir que direito vai prevalecer, né? Ah, eu vou alegar que foi liberdade de expressão. Beleza, mas lá quando eu me expressei, eu cometi o crime de racismo, né? Eu cometi o crime de difamação, vários crimes dentro do que eu alego como liberdade de expressão, tá? Então, aí é importante a gente verificar. E como vocês perceberam que os modalizadores dentro do nosso texto, ele faz sempre aquela ligação entre as ideias, levando o posicionamento do autor de afirmação, ou seja, ele reafirma a todo instante o que ele vem dizendo. Ele pode ali mostrar uma possibilidade, uma incerteza do autor se comprometendo com o argumento dele. Então, talvez ele seria uma possibilidade, uma incerteza, talvez ali, naquele argumento, ele não está tão comprometido, né? Então, os modalizadores, eles vão avaliar dessa forma. Se é verdade, se não é, se está comprometido ou não, se está seguindo a linha de raciocínio, né? E aí vocês perceberam que para fazer essa construção, ele utilizou bastante os advérbios, bastante advérbio, né? Porque o advérbio ele vai dar ali uma circunstância, ele vai mexer ali com o nosso verbo, acrescentando informações, certo? Ele utilizou também o quê? Os adjetivos, porque os adjetivos ajudaram ele a intensificar ali, a especificar, né? Qualificar as situações, como é o caso lá do é importante, ele utilizou o verbo, né, e adjetivos. Então, utilizou os próprios verbos através de conjugação, quando ele utilizou lá o temos, né? Importante. Professora, mas geralmente nós utilizamos na redação o verbo na terceira pessoa, certo? Onde mostra uma impessoalidade. Quando ele decidiu utilizar o temos na primeira pessoa do plural, que é o nós, ele mostra que ele se engloba também, ele está ali junto com você. Então, mostra ali como é que se diz? Como se fosse um ombro amigo, né? Não é sozinho, eu não estou dizendo que eu estou, vocês aí, eu aqui. Estamos todos juntos na mesma situação. Então, a gente tem que batalhar por esse direito e fazer o que é correto. Certo, gente? Então, muito bem. Só recapitulando aí, então, nós falamos sobre o artigo de opinião, que vai mostrar uma temática e você tem que se posicionar, certo? E os modalizadores vão auxiliar vocês nesta construção. Então, os modalizadores discursivos, eles estão muito para a nossa interpretação, né? Porque a gente sabe ali que é um verbo, mas aquele verbo de ligação, que o que ele vai mudar ali na construção do meu texto? O que aquele verbo na terceira pessoa vai influenciar na interpretação desse meu texto, do meu leitor? Como vai chegar isso ao meu leitor? Por que eu utilizei esses adjetivos? Qual é o impacto que vai dar no leitor? Então, tudo isso
é pensado na hora de escrever. E aí, lógico, lembrar que nós estamos falando de liberdade de expressão, e a gente sabe que a gente está trabalhando aqui com jovens, né? Então, cuidado, que muitas vezes nós estamos assim, rebeldes, olha só, eu me colocando aqui no lugar também, porque eu me sinto muito jovem, né? Então, aqui, eu beirando meus 18 anos, eu me englobo, né? Sendo nós jovens, às vezes somos muito aqui rebeldes, e acaba ultrapassando um pouquinho o limite. Então, cuidado. Eu sou menor de idade e tudo mais, mas não é legal você ter que passar por uma situação de ser responsabilizado, ou pior, os pais de vocês, já que vocês são menores de idade, certo? Responsabilidade nessa liberdade de expressão, certinho? Muito bem, gente, a gente fica por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima!